Olá, pessoal. Sou o professor Pécora, do curso de Administração da Universidade Federal do Paraná. Então, hoje a gente vai falar de simulação manual e método das 3 fases. Já sabem, né? Bora lá! Simulação manual. Bom, quando a gente vai fazer um modelo de simulação, a gente vai usar um software, a gente vai jogar isso aí num computador e vai deixar o computador fazer todo o trabalho pesado. Para que serve a simulação manual? A simulação manual é um check. A gente faz uma verificação de lógica, a gente estabelece algumas prioridades, a gente entende um pouquinho melhor o mecanismo da simulação. Tá? Então, assim, a simulação manual ela é mais um exercício didático para você entender um pouco a lógica, porque dificilmente a gente vai fazer uma simulação manual de um sistema enorme. Tá? A gente tem outros métodos de validação do que a simulação manual. Então, é o tipo da coisa que a gente tem que fazer algumas vezes para você entender o que acontece por detrás do simulador. Então, basicamente, o que eu estou falando para você aqui nessa aula são os passos que o Simulate faz. Certo? Num modelo pequeno, a gente consegue trabalhar com a simulação manual. Um modelo grande, a gente já não consegue. Para fazer a simulação manual, a gente tem o método das 3 fases. Tá? A fase A, fase B e fase C. A fase A, checar os tempos de todas as atividades. Eu verifico todas as atividades que estão ocorrendo e encontro a que vai terminar primeiro, certo? E eu avanço meu relógio até lá. Então, o que eu faço? Eu faço uma lista ordenada de todas as atividades que estão acontecendo e eu vejo qual que termina primeiro e eu avanço meu relógio para lá. Para todas as atividades que terminaram naquele instante, que eu acabei de avançar o relógio, eu libero as entidades das respectivas filas. Por que para todas? Porque pode ser que 2 ou 3 atividades terminem simultaneamente. Certo? Então, fase A, verifico quem termina primeiro e avanço meu relógio de simulação. Fase B, verifico todas que acabaram naquele instante e libero as entidades. E a fase C, eu vou procurando as atividades em uma ordem determinada, se tiver alguma prioridade eu aplico aqui, para iniciar. Ou seja, eu A, movo o relógio, B, eu libero e C, eu inicio. E a lógica é sempre essa. E a gente pode fazer isso aqui num formato de tabela, tá? Por exemplo, isso daqui. Então, ó, qual que é o tempo? Tempo 0. Depois eu avanço meu relógio para o tempo 1, tempo 6, tempo 16. Repare que o tempo ele não é linear, eu não tenho todos os valores. É por isso que a gente fala de uma simulação de eventos discretos. Não me interessa o que aconteceu no 2, no 3, no 4, no 5. Só quando tem algum gatilho. Tá? Fase B. Eu determino as atividades que terminaram e eu terminou a chegada, terminou a encher, terminou o beber. A gente vai ver isso em detalhe com a CD ali. Tá? E eu dou o start no que começa. Certo? E eu continuo isso daqui. Então a gente pode fazer uma tabelinha do método das 3 fases. Eu vou apresentar de uma forma um pouquinho mais visual. Tá? Repare o seguinte, eu tenho esse ACD aqui. Esse ACD, batendo o olho, eu tenho 3 padrões, esse aqui pontilhado com tracejado, essa linha contínua e esse tracejado. Tá? Então quer dizer que eu tenho 3 entidades, uma entidade chamada garçonete, uma entidade chamada cliente, que é essa grande, uma entidade chamada copo. Certo? 3 entidades, eu tenho 2 atividades, que é beber e encher, né? Então ele é um bar, na verdade isso daqui ele é um pub, está escrito lá no livro, e ele é um pub que tem um certo número de clientes. Tá? Então eu tenho aqui, dando um zoom, o mesmo ACD, eu tenho 3 copos e 3 clientes. Ele é um pub super VIP, né? Só serve essas 3 pessoas o tempo inteiro. Tá? Este é o ACD do nosso exemplo. Tá? Então, ele é um pub, eu tenho 3 entidades, 2 atividades, e eu tenho algumas filas aqui que mudam de estado. Tá? Então, fase A. Meu relógio de simulação está em 0. Não faço nada. Por quê? Porque a fase A é avança o relógio, ele já está em 0. Não tem nenhuma atividade terminando para eu avançar o relógio. Continua em 0.
Fase B, libera tudo. Também não faço nada. Né? Fase C, aí sim, agora eu faço alguma coisa. Tem alguém que pode começar? Ó, vamos analisar assim, friamente. Para encher um copo, eu preciso de um cliente esperando para beber, um copo vazio e uma garçonete livre. Então, para dar o trigger ou o start na atividade encher, eu preciso que essas três condições sejam satisfeitas. Que eu tenha pelo menos um copo vazio, que eu tenha um cliente disposto a beber e que eu tenha uma garçonete pronta para encher. Então, neste caso aqui, eu tenho essas três condições. Eu posso dar o start. Então, repare que o meu encher começou em t igual a 0. No livro está escrito que o encher demora 3 unidades de tempo, certo? E agora eu tenho uma única atividade acontecendo, porque eu não posso fazer mais nada. Eu não tenho um copo cheio e um cliente sedento para beber, não tenho, então eu não posso dar o start, acabou aqui. Como a gente não tem mais nenhuma atividade que possa começar, eu entro naquele ciclo, eu avanço o meu relógio de simulação. Para onde? Eu só tenho uma atividade correndo, que é a atividade encher em t igual a 3. Então, avanço o meu relógio para t igual a 3. Ótimo. Fase B. Libera as atividades. O que termina em t igual a 3? Encher o copo. Ótimo, em t igual a 3, a garçonete está livre, o copo está cheio e o cliente está pronto para beber. Ótimo, fase C. O que eu posso fazer, iniciar com a fase C? Em t igual a 3. Eu posso começar a beber, porque eu tenho um cliente e um copo cheio, e eu posso começar a encher um outro copo. Repare que agora eu tenho duas atividades acontecendo simultaneamente. A atividade encher, que começou em t igual a 3 e vai até t igual a 6. E a atividade beber, que no livro está falando que demora 4 unidades de tempo, começou em t igual a 3 e vai até t igual a 7. Então, meu relógio, o que termina antes, t igual a 6. Repare que não me interessa o que aconteceu em t igual a 4 e t igual a 5. t igual a 6, eu tenho a garçonete que está liberada, o cliente que está pronto e o copo que está cheio. Posso começar a beber o segundo copo. O segundo cliente bebendo o segundo copo. E também posso começar a encher mais um copo. Ótimo, então agora eu tenho 3 atividades ocorrendo. Este cliente que vai terminar em t igual a 7, esse cliente que vai terminar em t igual a 10, e este encher que vai terminar em t igual a 6, igual a 9. Quem termina antes, t igual a 7, esse cliente aqui. Então, avanço o relógio para t igual a 7 e libero o cliente. Ele já tomou uma, dá uma voltinha e chega lá. Posso começar alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque apesar de eu ter um copo vazio e um cliente sedento, eu não tenho uma garçonete, então eu não posso dar o start no encher. Não posso continuar. Então, avanço para a fase C. Avanço para a fase A da próxima rodada, t igual a 9. t igual a 9, essa garçonete se libera. E eu posso começar a beber este copo e a encher esse daqui. Acredito que vocês tenham entendido a lógica da coisa. Avanço o relógio para t igual a 10, libero o cliente e assim vai. Certo? Gente, este é o método das 3 fases. Como eu falei para vocês, a gente pode mostrar ele em formato de tabela e tem esse formato visual. Aguardo vocês na próxima aula. Até mais.